Finalmente, hoje a CBF anunciou oficialmente a contratação do técnico Carlo Ancelotti. O italiano chega com a missão de trazer o hexacampeonato da Copa do Mundo aí para a seleção brasileira. Após mais de um ano de negociações aí com a seleção brasileira, o italiano deixará o Real Madrid após o último jogo da La Liga contra a Real Sociedad e assumirá a seleção brasileira no próximo dia 26 desse mês de maio. Ele também convocará a seleção brasileira para as eliminatórias. E com certeza aí o presidente Edinaldo Rodrigues deve estar muito feliz, se achando o maior presidente da história da CBF ao contratar aí o Carlo Ancelotti, né? Com certeza um nome que agrada bastante aos torcedores brasileiros e esperamos que ele faça um bom trabalho na seleção e que enfim o Brasil faça no mínimo uma Copa do Mundo digna da camisa da seleção brasileira e claro que o hexacampeonato venha, né? Desejamos sorte ao Carlo Ancelotti, ele é o novo técnico da seleção, deixem nos comentários o que você acha da chegada desse técnico. Bom, e no vídeo de hoje tem muitas outras coisas pra gente falar aí do mercado da bola. Tem Diniz chegando lá no Vasco, já comandando o seu primeiro treino. O Vasco tem jogo amanhã. Também tem jogador que pode deixar o Vasco ir pro Palmeiras. Vamos falar também aqui de interesse do Flamengo e do Cruzeiro, um jogador colombiano. Como que está a situação desse jogador? Mercado europeu, o Arsenal acertando seu primeiro reforço para a próxima temporada e muito mais. Xabi Alonso pode ser o substituto do Ancelotti, mas antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. A gente está querendo chegar a 35 mil inscritos, dessa moralzona se inscrevendo aí, deixando o likezão no vídeo, para o YouTube também recomendar para mais torcedores aí o nosso canal continuar crescendo. Muito obrigado aí. Bom, a gente acabou de falar do Carlo Ancelotti, que é novo técnico da seleção brasileira, e o Real Madrid encaminhou a contratação do seu novo técnico, que será o espanhol Xabi Alonso, campeão da Bundesliga na temporada passada com o Bayer Leverkusen. Ele será o novo técnico do Real Madrid, e a ideia da diretoria do Real é que ele assuma o clube espanhol a partir do Super Mundial da FIFA. E o Bayer Leverkusen já começa também a agir no mercado aí e mirar um novo técnico para substituir o Xabi Alonso, que deverá ser o Cesc Fábregas. Ele é um dos grandes favoritos aí, possivelmente pode ser o novo técnico do Bayer Leverkusen. O Cesc Fábregas que treinou aí o Como da Itália nessa temporada lá no futebol italiano. O Arsenal acertou seu primeiro reforço aí para a temporada 2025-2026 e chegou a um acordo com a Real Sociedad pelo meio-campista Zubimendi. O jogador será comprado por 60 milhões de euros pelos Gunners. Ele chega como um grande pedido aí do técnico Arteta e chega totalmente com status titular. Além dessa contratação, o Arsenal tenta também a contratação do atacante Rodrigo. A gente já até falou algumas vezes aqui no canal do interesse de clubes ingleses, além do Arsenal, Liverpool e também o Manchester City tem interesse no atacante brasileiro do Real Madrid. O Arsenal também tem interesse na contratação do Gyökeres, atacante do Sporting Lisboa, é o grande alvo para o ataque Gunner na próxima temporada. A Inter de Milão finalmente chegou a um acordo para contratar o meio-atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo, que está atualmente no Olympique de Marseille. Seu contrato com a Inter de Milão deverá ser até 2030, cerca de 2,5 milhões de euros por ano. A Inter está finalizando um acordo com o Marseille e em breve deverá anunciar essa contratação no final da temporada. Aqui no Brasil, novo reforço do Galo, o atacante Dudu, esteve na Arena MRV acompanhando pela primeira vez o jogo do Atlético Mineiro, agora como novo jogador do Atlético. O jogador que ficará treinando aí por algum tempo, já que ele só vai poder estrear com a camisa do Galo no meio do ano, quando se abrir a janela aqui no futebol brasileiro. E ele finalmente vai fazer a sua estreia, mas acompanhou o primeiro jogo do Galo contra o Fluminense, a vitória contra o Fluminense, inclusive foi pé quente aí, né, cara? O Atlético venceu por 3-2 o Fluminense e ele chegou ao Galo com um contrato até o fim de 2027. Era debatido internamente no Atlético a possibilidade do contrato ser somente até o fim do ano que vem, até o fim de 2026, porém isso foi prorrogado, contudo, Dudu chegou ao acordo fechado de 3 temporadas. Além do mais, ele também aceitou reduzir drasticamente seus salários para poder aceitar aí a proposta do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro certamente viu como uma grande oportunidade de mercado contratar o Dudu, que mesmo vivendo uma péssima fase lá no Cruzeiro, saindo pela porta dos fundos, não deixa de ser um bom jogador, um bom reforço aí para qualquer time aqui no futebol brasileiro. E o Galo viu uma ótima oportunidade de mercado. Deixem nos comentários se você acredita que o Dudu vai dar certo com o Atlético Mineiro, com a camisa do Galo,
no Cruzeiro, foi uma lástima total, né, cara? Seguindo o nosso girão aqui no futebol brasileiro, o Retrô de Pernambuco negocia a contratação do atacante Wagner Love, que está de saída do Avaí. O experiente atacante de 40 anos deverá continuar sua carreira atuando dessa vez no Retrô. O Goiás acertou a contratação do argentino Martim Benítez, o meio-campista ex-América Mineiro, chega ao Goiás para a sequência da Série B para ajudar o Esmeraldino a retornar à elite do futebol. Dias atrás a gente falou do interesse do Goiás nesse jogador, um jogador que decaiu demais devido às graves lesões que ele teve na sua carreira, não conseguiu se firmar aqui em grandes clubes no Brasil, no Vasco, São Paulo e também no Grêmio, e no América Mineiro viveu altos e baixos, teve muitas lesões e agora chega ao Goiás com a esperança aí de ser o cara do Goiás e ajudar o clube a voltar à elite do futebol. O atacante colombiano Inestrosa, destaque aí do Atlético Nacional, está sendo oferecido ao Flamengo, mas teria sido descartado pelo clube carioca. Recentemente o Cruzeiro foi um clube que demonstrou interesse na contratação do jogador, que foi destaque na última partida do Atlético Nacional frente ao Internacional na Libertadores, e a diretoria do Flamengo entendeu que o atacante colombiano de 22 anos não se encaixa no perfil que o clube busca atualmente. E o Cruzeiro surge aí com uma possibilidade para ele jogar aqui no futebol brasileiro. É um atacante que já passou por vários clubes na América do Norte, jogou no Pachuca do México, jogou no Columbus Crew, lá na MLS, voltou aí para a Colômbia para jogar no Atlético Nacional e vem se destacando. Tudo isso com 22 anos e quem sabe pode ser que agora o caminho fique livre para o Cruzeiro, já que o Flamengo poderia ser um potencial concorrente nessa parada aí. Lá no Palmeiras, o clube estuda a compra em definitivo do zagueiro Bruno Fux, que está somente emprestado pelo Atlético Mineiro até o fim dessa temporada. O jogador vem se destacando bastante e já estaria agradando a diretoria e também a comissão técnica do Palmeiras. E o clube deverá em breve, quem sabe, oficializar uma proposta oficial para contratar o jogador em definitivo. Ainda não sabemos os valores estipulados no contrato do zagueiro. Certamente o Atlético Mineiro não deverá fazer tão jogo duro assim para liberar o jogador, mas o Palmeiras também tem aquela grana que a gente sabe, né, cara? O Palmeiras pode investir pesado e contratar esse jogador facilmente. Além dessa situação, nesse final de semana foi trazido informações que o goleiro Léo Jardim do Vasco teria sido oferecido também ao Palmeiras. O Clube Paulista estaria já analisando uma possibilidade de contratar o goleiro, que está em fase de não renovação de contrato com o Vasco. O Vasco já fez algumas propostas ao goleiro e na última o goleiro teria recusado a proposta. Havia uma informação trazida pelo jornalista André Nan que se o Léo Jardim entrasse em campo amanhã pelo Vasco na Sul-Americana, o contrato dele seria automaticamente renovado. Porém, essa cláusula não existe e as negociações seguem lá com o Vasco. Só que seus empresários gostariam que ele saísse do Vasco, isso já é fato. Os empresários do atleta veem com bons olhos uma volta ao futebol europeu ou talvez em jogar em um clube que disputa títulos aqui no futebol brasileiro, como é o caso do Palmeiras. É do interesse, talvez, do staff do atleta e do próprio jogador ser convocado para a seleção brasileira. E para isso, ele precisa estar atuando em alto nível, já que no Vasco ele está vivendo altos e baixos devido ao péssimo momento do Vasco, né? Essas são as informações que temos a respeito do goleiro Léo Jardim. O fato é de que se ele for para o Palmeiras, ele vai lutar por uma titularidade com o Everton, que é o goleiro incontestável no Palmeiras, goleiro de Copa do Mundo. Talvez ele não chegaria ao Palmeiras com o estágio titular inicialmente. Teria que conquistar o seu espaço e isso poderia levar algum tempo, já que o Everton vem atuando em alto nível também, né? E lá no Vasco ele já é um goleiro consolidado, titular incontestável, já tem quase status de ídolo. Com certeza, o torcedor vascaíno é perder muita coisa com a saída do Léo Jardim. Vamos aguardar ver o que vai acontecer. Segue essa novela. O Vasco tenta a renovação e o goleiro aparentemente não demonstra interesse. Por falar em Vasco, hoje o Fernando Diniz comandou seu primeiro treinamento como novo técnico do Vasco. Inclusive ele estará à beira do gramado amanhã, comandando a equipe do Vasco contra o Lanús na Copa Sul-Americana. E ele já começou aí aos seus trabalhos. Chamou alguns jogadores de canto para conversar, principalmente com os jogadores da defesa, onde o Vasco vem falhando bastante, né, cara? O Diniz é a cartada final do Vasco. Caso não dê certo, pode ser que o Vasco volte para a segunda divisão, porque não está jogando absolutamente nada, apresentando um péssimo futebol nessa temporada, assim também como outros clubes, como o Sport e Santos. O Vasco, juntamente com esses clubes e também com o próprio Juventude, que está na zona, vem apresentando um péssimo futebol nessa temporada aí do Campeonato Brasileiro, né? Deixa aí nos comentários o que você acha, torcedor vascaíno, da chegada do Diniz, se você acha que será interessante o trabalho do Diniz no Vasco. Além dessa situação, o Vasco vem fazendo a reformulação internamente. Demitiu o diretor executivo, agora ex-diretor executivo, Marcelo Santana, e já mira o Rodrigo Caetano, que está trabalhando na CBF. Seria o grande sonho do Vasco. Rodrigo Caetano teria informado ao jornalista vascaíno Lucas Pedrosa que não recebeu ainda nenhum contato do Vasco, mas que não fecha as portas para o clube, é um clube que ele tem carinho, e estaria vendo com bons olhos uma possibilidade de continuar morando no Rio de Janeiro,
já que ele gosta muito da cidade e não gostaria de se mudar nesse momento. A sede da CBF é lá no Rio de Janeiro e por isso seria muito mais fácil para ele continuar trabalhando no Vasco, caso ele saísse da CBF, até porque vem tendo uma grande indefinição em torno do presidente Edinaldo Rodrigues, devido a problemas judiciais envolvendo o presidente da CBF. Né? Deixe nos comentários o que você acha vascaíno da possibilidade de Rodrigo Caetano ser o homem forte do futebol do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado por ter assistido até o final. Tamo junto. É nóis.